Queria só deixar um dado para vocês que estão começando, né? Porque às vezes não tem a prática nossa não só de clínica, né? De cirurgia, mas de administrativa. Então, hoje, a maioria dos hospitais, eles são auditados por auditorias internacionais. E uma das grandes questões nas auditorias é o uso indiscriminado de transfusão de sangue. Então, para vocês verem que não é um assunto assim, porque tem um público que não gosta de transfusão de sangue, não é isso. Então, por exemplo, no hospital que eu trabalho, se algum médico quer prescrever alguma transfusão de sangue, ele tem que justificar por que ele quer transfundir. Porque na auditoria, quanto mais transfusão, mais pontos se perde. E aí você raciocina o seguinte: isso é por causa de um grupo religioso? Ou isso é porque uma auditoria internacional entende que aquilo ali não faz bem? E não é só isso. A gente tem que entender, administrativamente falando, que um paciente que toma sangue, ele ocupa por mais tempo o leito do hospital. Então, financeiramente também não é bom. E a maioria das consequências que a gente tem das transfusões de sangue, e isso é muito interessante quando vocês veem aí, se são membros, né, da Sociedade Americana de Medicina Não Transfusional, essas complicações, elas não vão ser imediatas na maioria das vezes. Leva-se, às vezes, meses, até anos, mas elas existem. E os médicos, eles querem resolver e pronto, liberar o paciente. Mas a gente, como médico, a gente tem que avaliar que a gente é responsável pelo o que a gente faz até o pós. Então, se aquela paciente vai ter alguma complicação em 6 meses, 1 ano, é responsabilidade nossa de não ter dado melhor tratamento. Então, se existe sociedade americana, se existe sociedade europeia de medicina não transfusional, que ficam todos os dias mandando artigos para nós, e mostrando os benefícios de não usar a transfusão de sangue, mostrando cirurgias em várias especialidades, é um caso a se pensar. É porque, infelizmente, às vezes o médico ele fica muito voltado para a sua rotina diária. Mas vocês que estão começando, vocês têm que ter uma outra noção. E a gente vive numa outra era. A gente vive numa era em que a vontade do paciente deve ser respeitada. Existe uma advogada aqui em Belo Horizonte, que até se vocês quiserem seguir ela no Instagram, ela é muito interessante, chama doutora Luciana Dadalto, com U. Ela fala assim: o paciente tem direito à vida. Mas o que é a vida? A vida é deixar o paciente vivo? Ou a vida é o que o paciente quer fazer da sua vida? Então, muitas vezes, a gente coloca os nossos valores, a gente coloca os nossos pensamentos para o paciente. E a gente tem que avaliar que, às vezes, aquilo nos incomoda, mas não incomoda o paciente, que muitas vezes a empatia é muito difícil. Um paciente que às vezes não quer mais fazer quimioterapia, por mais que você fale, olha, você vai ganhar mais 6 meses de vida. Doutora, eu não quero, eu estou cansada, eu quero usufruir com a minha família. Isso para o médico dói, porque o médico sabe que existe medicação, mas a empatia às vezes é dolorosa. E por que você respeita um paciente que às vezes não quer fazer uma quimioterapia e não respeita um paciente que não quer um tipo de tratamento? Será que é porque a gente não quer estudar sobre cuidados paliativos, por exemplo, para o paciente da quimioterapia, que não quer? Vamos estudar cuidado paliativo, então. O paciente não quer transfusão de sangue? Vamos estudar medidas alternativas e assim vai. Porque hoje em dia a gente vive numa sociedade que o paciente tem direito às suas próprias escolhas. Só que às vezes o médico é que não aceita as escolhas do paciente. E a gente tem que mudar isso, principalmente vocês que estão começando. Eu acho que é fundamental esse olhar para o paciente enquanto pessoa. Esse recado que eu queria dar para vocês. Perfeitamente, professora. E por isso que foi uma honra para nós poder transmitir enquanto liga esse evento com vocês, porque, como eu tinha dito anteriormente, nós não temos acesso a essas informações, conhecimento mesmo de que existiam essas associações internacionais que tratavam especificamente desse assunto, sobre vias alternativas à transfusão, de que ela tinha todos, por mais que nós saibamos que todas as condutas, todas as terapêuticas, elas têm um lado ruim, nós não sabíamos que elas traziam tanto e que existiam essas vias acessórias. Nós, realmente, enquanto acadêmicos, não sabemos disso, então agradeço demais a presença de vocês aqui nessa noite.